Espírita Cristo Consolador, e vai nos brindar hoje com a sua sabedoria, os seus conhecimentos, neste tema que nós já introduzimos aqui nessa mensagem, que é o desapego aos bens terrenos. Vamos discutir, debater e nós queremos a sua participação também. Carlos Alberto, primeiramente, o nosso boa noite. Diálogo Espírita. Boa noite, ouvintes desta emissora, a PLP FM. Boa noite a você, amigo de Ideal Espírita, e você que não professa nenhum tipo de fé, que se diz ateu, ou mesmo você, irmão, que é de outra religião, que professa a sua fé segundo outra religião. Boa noite a todos e, em nome do Cristo Consolador, estou aqui à disposição para falarmos de um tema que é muito caro para nós espíritas nesta noite. Estou às suas ordens, Chico. De fato, é um tema bastante, vamos dizer assim, bastante discutido, né? Como nós vimos naquela leitura inicial, as pessoas, nós vivemos muito apegados aos bens materiais, né? Casa, carro, terrenos, fazendas, ouro, né? Muito ouro, muita coisa que a gente, como diz o texto, que a gente nem trouxe quando nasceu e nem vai levar quando a gente foi embora nesse plano, né? Então, eu pergunto então, aqui, Carlos Alberto, iniciando o nosso bate-papo, né? Os bens materiais que possuímos, os bens materiais que possuímos, eles pertencem a quem? É muito pertinente essa pergunta, porque nós, ao longo da nossa vida, enquanto encarnados aqui no plano físico, nos esforçamos de todas as formas para conseguir amealhar bens, o que é, de certa forma, também justo, afinal estamos na matéria. Mas a gente normalmente pensa que os bens que conquistamos com o suor do rosto são nossos, quando na verdade esses bens são meros empréstimos que o nosso Pai bondoso nos concede para que possamos fazer bom uso dele. Na verdade, nós somos usufrutuários desses bens. Interessante que usufruto é direito de uso, não de propriedade. Portanto, nós somos simples inquilinos daquilo que nós julgamos ser donos. É verdade. Mas apesar de muita gente saber disso, né, muitos de nós também, espíritas, Sim, ainda somos apegados a esses bens, né, que a gente nem traz e nem leva, mas que aqui na vida terrena eles fazem parte e tem tem um valor, né, não é o valor espiritual, mas é o valor da vida material, né? Ô, Carlos Alberto, e após a morte, o que podemos levar disso tudo, desses bens materiais? O que é que nós podemos levar? O que é que nós levamos, na verdade, para o mundo espiritual? também muito oportuna essa pergunta, inclusive sequenciando a primeira, porque a gente julga ser dono de tudo aquilo que a gente conquista, quando na verdade somos meros usufrutuários. E o que é que a gente leva quando volta para a pátria espiritual, que a verdadeira vida está lá no mundo espiritual? Sim, por isso todos nós retornamos. Retornamos. Então, nós viemos para cá para um breve estágio de 70, 80, 100 anos os mais longevos. E o que significa isso numa eternidade? Fração de segundo. Então, o que a gente pode levar para a vida espiritual quando retorna são exatamente aquilo que Jesus diz nas suas célebres perícopes, quando ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde as traças corroem, consomem, e a ferrugem corrói,
e os ladrões batem, arrombam e levam. Ao contrário, ele fecha a assertiva. Ajunteis tesouros nos céus, porque lá as traças não consomem, a ferrugem não corrói, e nem os ladrões batem, arrombam e levam. Então, o que é que a gente pode levar quando desencarna? Ou para os não espíritas, quando a gente morre, o corpo físico, o que a gente leva em nossa bagagem é aquilo que a gente conquistou de evolução moral, que a gente usa essa expressão no mundo espírita, de evolução espiritual. Quantas lágrimas eu enxuguei do meu irmão aflito? Quantas bocas eu ajudei a saciar a fome? Quantas visitas eu fiz aos doentes? Quantas vezes eu emprestei o meu ombro e o ouvido para ouvir o lamento daquele irmão infeliz que só queria que eu ouvisse? Então, o que eu fiz de bom é o que eu vou levar, não o que eu conquistei de bens materiais. Porque o que importa na nossa bagagem moral, os tesouros que Jesus diz, não ajunteis tesouros no céu. Interessante, Chico. Uma vez, num grupo de estudo, um colega perguntou, mas Jesus está falando aí, Beto, que é para não ajuntar tesouros no céu, mas nós estamos na Terra, estamos encarnados. E disse, é interessante, Jesus usava metáforas, era um grande filósofo, aliás, o maior de todos, Sócrates, Hipócrates, usou muitas parábolas. Todos eles eram fichinha perto do Cristo. Então, ele quer dizer que você ajunte tesouros aqui que possa levar para os céus. Porque os outros bens materiais ficam aqui. Você não vê nenhum carro forte acompanhando um enterro. É verdade. Então, todos os bens ficam. É verdade. E, aliás, no caixão onde se coloca o corpo, na urna funerária, né? Ou se for, hoje já tem um outro momento, né, que é de cremação, né? Exato. Então, se for cremação, menos ainda, né? Você não ajuda, ninguém leva também esses bens, vamos dizer assim, materiais, ninguém coloca no caixão, né? Não. Ninguém coloca. E se colocar, o coveiro depois vai tirar, porque não vai servir nada para o que foi, que partiu, ou o ladrão, que vai ver ali sendo feito. Exato. E vai levar, né? Então, de fato, isso que você respondeu muito bem, o que devemos levar para o mundo espiritual é aquilo que nós fizemos, né? O que fizemos para o nosso irmão, o que podemos fazer para o outro, o que podemos fazer em benefício da humanidade, das pessoas. Isso aqui vai com você, exato, porque esse é do Espírito. É o quanto de bem você fez ao próximo, quanto você amou, quanto você foi útil, não a si e aos seus, mas ao próximo, como dizia Jesus. Exatamente. Agora, tem muitas pessoas que juntam tesouros, né, que juntam patrimônio, que soma patrimônio, e que, na verdade, às vezes nem pensam para que serve aquilo ali, né? E eu vou fazer agora uma pergunta que é justamente para essas pessoas. Para o Espiritismo, o que é a avareza? Né? Então, avareza é uma palavra que tem um sinônimo mais coloquial, que eu prefiro até usar muito nos grupos de estudo. Eu digo que é usura. É o nome mais comum. A avareza é o nome mais erudito. Verdade. Então, a avareza é aquele sentimento de acumular as coisas. Nós, todos, ainda somos ou nos pegamos, vez por outra, cometendo avareza. Então, eu quero ter e ter. E quero ter mais. E a avareza é interessante que você vem com ela o egoísmo. Sim. Todo avarento, ele é incapaz de dar uma moeda, de fazer uma doação, porque ele acha que vai tirar do seu grande patrimônio acumulado. Ele quer sempre acumular, é um grande acumulador. Vai reduzir o seu patrimônio. Então, quando vai dar uma coisa, é aquilo que já não presta, aquela calça que está rasgada, que já ia jogar fora. Não jogue fora, dê.
aquela comida que você já ia jogar fora, não, mas pode ser que algum mendigo come, ele não tem nada, dá. Às vezes o coitado come e adoece. Então, a avareza é um dos piores sentimentos que nós, ainda no estágio que estamos atualmente, ainda alimentamos em nós. E é um grande óbice ao nosso desenvolvimento, à nossa evolução espiritual. Isso, exatamente. E é importante como a gente vê, assim, no dia a dia a gente percebe pessoas que têm total desapego, que é o contrário disso da avareza, que não é apegado a esse patrimônio material, né? Eu tenho um exemplo bem recente de uma colega nossa, uma companheira, inclusive, do Espiritismo, que é Rosane Mangueira Cabral, que é de lá também da nossa terra, daqui da Ban, e ela, recentemente, ela comprou uma chácarazinha, algum tempo atrás, e organizou, porque quando ela mora aqui com seu esposo, e de vez em quando ela vai para lá, né? Tem um filho, e vai para lá para aqui da manhã, e ficava lá nessa chácarazinha, um pouquinho afastada da cidade, mas depois ela foi, vamos dizer assim, foi se cansando daquilo. E tinha uma senhora que trabalhou muito tempo na casa dos pais dela, ajudava ela também, ficava lá, tomava conta. E de um tempo para cá, uns menos de 2 anos, ela decidiu não ir mais lá, comprou uma casa na cidade, mas ela doou, ela deu essa casa que ela fez, um sítiozinho, é um sítiozinho, né? Vamos dizer assim, é um sítio. Ela doou a essa pessoa, entendeu? Essa senhora que sempre trabalhou com os pais, ajudava ela também e tomava conta da casa, né? Eu achei um exemplo muito bom assim de desapego, né? Porque era um bem que ela tinha, né? Um sítio, né? No interior, quem mora na capital gosta de ir no interior, gosta de ir no sítio. Ela passou, doou completamente a sua amiga, né? Que não era assim, uma pessoa da família, né? Que era uma amiga da família de muitos anos, já com a idade avançada, né? E ela disse: não, a senhora vai morar aqui com sua filha, sua neta, e doou, passou papel mesmo, a escritura para que ela pudesse passar o resto dos seus dias, da sua vida, e os filhos e os netos também, que vão herdar, para que eles pudessem, vamos dizer assim, usufruir daquele bem, e como a gente já viu, ela não vai levar esse bem depois que desencarnar, né? Ela também comprou outra casa, quando ela quer ir para lá, ela vai ficar na casa da cidade, mas o sítio ela doou. Eu achei assim. É um exemplo na contramão do apego. Sim, da avareza. É também uma prova, Chico, de que o mundo está melhor. Porque às vezes a gente ouve muito dizer o mundo está pior, quando vê essa catástrofe assolando nossos irmãos do Sul e outras guerras, né? E verdadeiras cataclismos, mas o mundo está melhor. Existe, como essa senhora do exemplo, muitas outras, centenas de pessoas que já conseguem se desapegar das coisas materiais e fazer uso para outras pessoas, não é? Jesus, eu gosto sempre, já que o assunto é desapego, e nós como espíritas, eu gosto de trazer o Evangelho segundo o Espiritismo à baila. Quando Jesus contou aquela conhecida parábola do mordomo infiel, narrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, nos versos de 1 a 12. Quando ele encerra essa parábola, que é uma parábola até longa, mas muito significativa, que eu não vou descrever sobre ela, por causa do tempo. Mas no versículo 12, ele encerra a parábola. E no versículo 13 do Evangelho de Lucas, interessante, é quando ele vai dizer, olhando para os seus discípulos, que ninguém pode servir a dois senhores. Sim. Porque ou haverá de odiar a um e amar o outro, ou odiar a um, amar a um e odiar o outro, e vice-versa. E aí ele conclui dizendo, não podeis servir a Deus e a Mamon. Lucas 16, 13. Mamon era uma expressão que era utilizada naquela época
para designar como sendo uma espécie de deus da riqueza, do dinheiro. Era um dos deuses do panteão variado da doutrina pagã do Oriente Antigo, mas precisamente da Síria. Ele representa o culto ao dinheiro como expressão da riqueza. Por isso que Jesus diz, não se pode servir a Deus e a Mamão. Como Mamon aí significando emblematicamente toda a sua riqueza material, o dinheiro, a fortuna, o seu patrimônio, suas terras, tudo. E ele faz a diferença. Você pode servir a Deus ou a Mamon, os dois não combinam. Por quê? Não quer dizer que você não possa se utilizar dos bens materiais, porque precisamos dele, afinal estamos encarnados. Mas a diferença é que a gente geralmente dá mais prioridade, valoriza mais aos bens materiais em detrimento dos verdadeiros valores espirituais. Por isso que Jesus sabiamente faz aquela colocação. Não se pode servir a dois senhores, porque ou vai se apegar a um e odiar o outro, ou odiar ao outro e se apegar a um. Exatamente. Então é um exemplo muito, muito bom, muito característico. Muito, Carlos Alberto, nós estamos aqui já chegando às 20 horas e 30 minutos, e nós vamos para o nosso primeiro intervalo cultural. Nós temos um intervalo no nosso programa, e daqui a pouco a gente retorna com esse debate muito importante, que é o debate que estamos discutindo aqui sobre o desapego aos bens materiais. Daqui a pouco nós voltamos com o programa Momentos de Luz. Ok, não saia daí. Retornando agora ao nosso debate, ao nosso tema, o tema proposto de hoje, que é desapego aos bens terrenos. Nós estamos aqui, mais uma vez, com o nosso querido Carlos Alberto, e vamos continuar, então, esse debate, informando que vocês podem também participar do nosso programa através dos telefones ou, se quiserem, também pelo WhatsApp. Né? Carlos Alberto, eu lhe pergunto, qual é um dos mais fortes obstáculos para a nossa evolução moral e espiritual? Essas perguntas realmente foram bem planejadas. Um dos maiores óbices à nossa evolução espiritual, Chico, é o orgulho e a vaidade. Agora, o apego aos bens terrenos, aos bens materiais, se constitui também num grande óbice ao nosso avanço, ao nosso adiantamento moral. Porque a gente vai se apegando, às vezes de forma sutil, e não se apercebe, já está tão apegado, que é como se os nossos bens fossem um membro a mais do nosso corpo. Eles fizessem parte do nosso corpo físico. Se perder qualquer um dos nossos bens, é como se estivesse perdendo um membro, um dedo, uma mão, parte do corpo, do pé, enfim. Porque nós estamos tão ligados a eles que já eles fazem parte da gente. Então, o apego aos bens materiais é um dos grandes óbices ao nosso adiantamento. Olha, eu vou citar um exemplo. Eu tenho um amigo, que não vou declinar por não falar o nome, claro, e há algum tempo atrás, saíamos eu e ele e nossas esposas, tudo no mesmo carro dele. E nesse dia a gente ia dar um passeio, só que choveu. Íamos passar, já estávamos no passeio e tinha uma rua com muita lama. Ele disse, não vamos mais não, para não sujar o carro. Ou seja, voltamos do passeio e não concluímos o passeio. Adiamos o passeio porque ele não queria sujar o carro dele. E eu ainda até brinquei, falei, bom, mas eu não quero eu me sujar, o carro não tem problema, depois a gente lava, manda lavar. Então veja, tamanho apego. E eu fico pensando, se esse amigo estacionar o carro dele hoje, que é um carro mais novo, mais caro até, e alguém vem e toca ou arranha, ele sente como se fosse um corte no seu tórax. Tá, o apego àquele carro, ou os bens que ele venha a possuir. Então, o apego
aos bens, como é o tema do nosso programa de hoje, é o grande obstáculo, é o grande entrave, o grande empecilho é o nosso adiantamento moral, sem dúvida, sem sombra de dúvida, Chico. Com certeza. E aproveitando essa pergunta, está dentro da pergunta anterior, o nosso amigo Andrei dos Pastéis, ele que faz um dos melhores pastéis aqui do nosso estado, não só de Aracaju, viu? Ele está sempre antenado aqui e ligado no nosso programa. Ele pergunta o seguinte, aqui através do WhatsApp. Uma pessoa, quando desencarna, uma vez que essa pessoa era muito apegada a bens materiais, atrapalha em seu processo evolutivo no plano espiritual, ou seja, ela demora a despertar? Boa noite, Andrei. Depois eu vou visitar os seus pastéis aí, viu? Já me deixou com água na boca. Andrei, é o seguinte, quando nós, enquanto encarnados, nos apegamos muito àquelas coisas, aqueles bens que a gente diz que conquistou, e que de fato, às vezes com muito sacrifício, mas a gente se apega tanto que quando desencarna, muitas vezes a gente passa um período de atordoamento, assim possamos dizer, entre o desencarne, na verdade, e o desligamento do espírito do corpo. E muitas vezes esse espírito fica ali rondando a sua casa, os seus bens. Não é comum você ouvir dizer, olha, eu não vou naquela casa que é uma casa mal assombrada. Ali tem espírito. A gente ouve barulho, vê ranger de móveis, porta abrindo, gavetas fechando e abrindo. Muitas das vezes, não se iludam. São aqueles espíritos que ali habitaram e que se apegam tanto, eram tão apegados àquele bem, àquela casa, e que não conseguem ainda se desligar da matéria. Ainda fica pensando que está aqui e não se contém ao ver outras pessoas já utilizando aquele bem. Imagine, você é muito apegado, inclusive às pessoas, né? E a gente também não deve ser apegado aos nossos parentes, a gente deve amá-los, mas eles são individualidades. Então a gente se apega tanto, pense que o marido morre e a viúva depois contrai novas núpcias. E aí ele não se conforma em ver um outro homem deitado na sua cama, meu colchão, aquela cama king que eu comprei, e tem um outro usando meu sofá, minha televisão de 50 polegadas, etc, etc. E aí a gente vê recorrentemente as pessoas dizendo, aquela casa é mal assombrada. Então, esse é um dos exemplos. A gente não consegue se desligar da matéria e por muito tempo, até ser socorrido no plano espiritual e esclarecido que aquilo não mais lhe pertence e que nada serve. Ele usou por um tempo, agora deixe para lá e siga o seu caminho no mundo espiritual. Roberto, a gente vê muito na mesa mediúnica esses espíritos, né, que vêm e que mostram isso, esse apego ao mundo espiritual, porque eles vêm falar e reclamar dos seus bens que estão sendo usados, entendeu? Tem um carro bonito, um carro que só ele dirigia, pô, agora todo mundo está pegando no meu carro. Né? A gente vê muito isso na mesa mediúnica, dos espíritos que vêm reclamar. Né? Eles vêm, o espírito vem, através do médium, falar que não está gostando daquilo, que alguém tem que avisar a esposa dele, ou o filho, que não é para deixar ninguém dirigir aquele carro, porque aquele carro só ele que dirige, não pode todo mundo pegar, né? Ou uma casa, ou que muita gente está indo para a casa dele, ou já botaram para vender, como é que meus filhos querem vender minha casa, uma casa que foi nossa, da família e tal, e eles querem vender. Isso é uma amostra do apego, né? Que esses espíritos têm, que eles passaram por mundo espiritual, mas ainda não se desencarnaram do ponto de vista dos bens que eles deixaram. Estão apegados ainda. É um apego muito, muito trágico, eu diria até. Né? A gente costuma dizer, ele morreu e não desencarnou ainda. Porque enquanto eles estiverem com esse apego a esses bens materiais, a esses bens espirituais, eles não evoluem espiritualmente. Né? Vão ficar por ali na crosta. Eu tenho visto também, eu participo de reuniões mediúnicas, e é comum
a gente vê manifestações de espíritos com esse queixume, que inclusive fala e ninguém ouve, ninguém obedece mais. Eu dou ordem para não pegar, não sentar naquela poltrona que era minha, ou deitar naquela cama, e ninguém me obedece. Isso é um absurdo. Lutei tanto para conseguir isso. Não sei o que é que está vendo, alguém pode me esclarecer, e começa por aí afora. A gente vê muito isso na mesa mediúnica, né? O Carlos Alberto, seria correto um pai acumular dinheiro para deixar de herança para seus filhos e não ajudar o próximo, e às vezes deixar de ajudar um vizinho, uma pessoa que precisa, ou até mesmo um parente que precisa, mas ele, não vou ajudar porque eu tenho que deixar muitos bens para meus filhos? É natural que todas as pessoas pensem em deixar alguma coisa para os seus parentes, até por uma questão de segurança, sobretudo no mundo atual em que a gente vive. Mas não é natural eu me preocupar em acumular e acumular para deixar meus... A gente costuma dizer, quero deixar meus filhos bem para não passar pelo que eu passei. Deixar minha família segura. Mas vem cá, a prova da riqueza, que é uma das provas difíceis, a gente se depara com ela e normalmente reprova. Porque eu posso pensar sim, deixar alguma coisa de patrimônio, uma segurança para os meus familiares. Mas se eu posso ajudar o meu vizinho, por que também eu não distribuir um pouco? A gente vai remeter à parábola dos talentos, né? Por que eu não dividir esses talentos com aqueles que também necessitam, que são irmãos nossos? E quando Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, afinal, Ele é a inteligência suprema, né? Ele nos dá muito, e ao outro ele deu pouco, ou quase não deu, não é para castigar o que ele deu pouco, nem para privilegiar ao que ele deu muito. É para dar uma prova para ambos, a prova da riqueza e a prova da pobreza ou da miséria. Compete ao que está na pobreza se resignar, não blasfemar, e saber que não há efeito sem causa, não é? E compete àquele que se acha privilegiado por ter nascido até em berço já de famílias abastadas, não conheceu nessa encarnação a pobreza, compete a ele distribuir um pouco daquilo que ele tem com aqueles irmãos que têm pouco ou quase nada. Esse é um dever de todo cristão, de todo ser humano enquanto encarnado. Afinal, como nosso querido apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, vai falar sobre a caridade. Inclusive tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo muito bonita, né? Onde diz que sem a caridade eu nada seria, fazendo menção àquela carta que ele escreve aos Coríntios. Isso é até uma música de Renato. Exato. Então, não é normal você querer acumular, se preocupar em deixar segurança para os seus, por ocasião da sua partida, e não fazer nada em prol dos seus semelhantes. Aí você está contraindo dívida e certamente terá ajustes a fazer diante das leis divinas, numa encarnação vindoura ou ainda nessa. Porque muitas vezes, está lá no Evangelho, causas atuais das aflições. Muitas vezes você ainda é apenado aqui, porque você deu causa e já o efeito lhe pega aqui. Outras vezes são causas do passado, mas o fato é que a gente tem que amar. É a melhor coisa, ame ao próximo, como Jesus ensinou, como a ti mesmo. Isso já estava lá na Torá, desde o Antigo Testamento. Só que Jesus acrescenta, amai também aos vossos inimigos. Então, amando ao próximo como a nós mesmos, não tem como você não ajudar um pouco ao outro. Exatamente. Carlos Alberto, aqui a nossa amiga e coordenadora da Rádio Papelipe FM, nossa Sérgia Cristina, mandou aqui uma mensagem. Amigos, parabéns pelo programa e pelo tema escolhido. Muita luz para vocês. Já respondi aqui pelo Zap. Obrigado, amiga. Muita paz e muita luz para você. Agora eu vou fazer uma pergunta inversa a essa pergunta que eu fiz agora. A pergunta é a seguinte: seria correto um homem distribuir toda a sua fortuna para os pobres e depois se tornar um mendigo? Quero mandar um beijo para a Serginha, que nós nos conhecemos, Sérgio.
Talvez ela não lembre assim pelo meu nome, mas nós nos conhecemos e eu gosto muito dela. Veja bem, você desfazer de tudo que você tem e se tornar um mendigo não é boa alternativa. Veja, eu vou recorrer aqui a uma outra passagem que está no Evangelho de Mateus, é o encontro do mancebo rico, ou do jovem rico, com Jesus. Jesus ia passando, e um jovem muito rico o aborda dizendo: mestre, aliás, bom mestre, ele usa o adjetivo, bom mestre, que devo eu fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus começa a citar os mandamentos da Torá. Não matarás, não furtarás, honrarás pai e mães e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem diz: mas isso eu já faço desde a minha primeira mocidade e ainda me falta. E Jesus diz: bem, uma coisa te falta ainda. Vende tudo que tens, dá aos pobres, não é para vender e ficar com o resultado da venda. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então, o jovem ficou triste e de soslaio, cabisbaixo, foi se retirando. É quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mas aí, quando Jesus diz ao homem que venda tudo e dê aos pobres, na verdade foi uma pegadinha que Jesus quis fazer com ele. Porque não era desejo de Jesus, do Cristo, que ele desfizesse de tudo que ele conseguiu, e parece que foi honestamente, e ele era um cumpridor fiel da Torá. Jesus também era judeu. Jesus só quis fazer o teste, para ver até onde ele de fato amava Deus sobre todas as coisas, com todas as forças do teu coração, com toda a tua inteligência, e até onde ele amava as coisas que ele possuía, porque Jesus já sabia que ele era um homem possuidor de muitos bens, era rico, tinha uma fortuna grande. Ele de fato amava a Deus, mas não o suficiente para pesar na balança a quem dos dois ele amava. Aí voltando a não se pode servir a Deus e a Mamon. Aí, no seu caso, ele preferiu ficar com Mamon. Então não se pode desfazer de tudo e para ficar na miséria, porque vai ser mais um peso para a sociedade. Não é? Tem a lei de conservação que está no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, questão 702, o instinto de conservação. Você deve conservar aquilo que você tem, aquilo que você adquiriu, porque é a necessidade da matéria. Agora, o problema é quando a gente confunde conservar com apegar-se. Então, não é desfazer de tudo e ficar pobre. Você pode dar quase tudo, deixa um pouco para a sua sobrevivência, para não ser mais um peso para a sociedade. Agora, se você faz de bom coração, aos olhos de Deus, é lucro, é dádiva para você, é crédito. E se faz apenas para ser visto pelos outros, como Jesus disse, já teve sua paga aqui, nada mais tem a receber no mundo espiritual. Aproveitando essa sua resposta, eu pergunto: o que é ter desapego aos bens materiais? Então, desapego é o contrário do apego, né? Até semanticamente falando. Mas desapegar-se é você ter tudo que você conquistou, usufruir, e não ter aquilo como uma parte do seu corpo, como eu já disse anteriormente. Você tem aquilo, mas não lhe causa nenhum desconforto se algo quebra, ou se você tem que desfazer-se daquilo. Você entende que é uma consequência natural da vida. Por esta ou aquela razão, você não vai poder mais continuar a usufruir daquele bem. E agradece a Deus, como diz o apóstolo Tiago em sua carta, em tudo dai graças, porque você usufruiu por muito tempo daquele bem. Agora não mais pode. Então, o desapego, na verdade, é uma virtude. Não confundir também o desapego com o desleixo. Se você compra um carro com sacrifício, é um bem caro, nada contra, nem é nenhum pecado. E é dever seu conservar, está aí a lei de conservação. Agora, o problema é a ostentação demasiada. É você, com aquele carro, nem dar uma carona ao seu vizinho, porque pode sujar com os pés sujos o tapete novo. Então, o desapego é exatamente o contrário. É você
usufruir, mas não dá a importância demasiada àquele bem. E quando dele não mais puder usufruir, entender como coisa natural e não ser para você um sofrimento. Entender que é uma coisa normal. Eu aproveito essa resposta para fazer uma pergunta que tem tudo a ver. Quais objetos da nossa casa poderíamos doar para ajudar o nosso próximo? Os inúteis? Então, no começo eu acho que falei alguma coisa parecida. Tem gente que só doa, que na verdade não doa, dá. É diferente doar e dar. Tem gente que dá aquilo que não serve mais. Está estragado, a panelinha que está amassada, a tampa nem fecha direito, a calça rasgou, não, deu uma remendadinha aí e tal. Quando remenda, tá velhinha, já rasga mais. Aquela história de panos velhos, né? Remendo novo em panos velhos. Então, não dá. Na sua casa, você deve dar o seguinte: comprou uma. Eu adoto essa filosofia na minha casa. Toda peça de roupa que eu compro nova, eu tiro uma e dou. Então eu não dou, eu dou, do verbo doar. Doar vem do latim, donare, significa dar com amor. Você dá o que serve ainda para o outro. Pensa, você vai dar um bem para um irmão que está na rua, abandonado, mendigando, aí ele já não tem nada. E o que você vai dar a ele é o que não presta, o que está danificado. Não jogue fora não, dê qualquer mendigo de rua. Gente, é uma coisa totalmente despropositada. A gente tem que se colocar no lugar do outro. Quem sabe aquele irmão de rua não é um parente nosso, ou uma pessoa querida de uma encarnação dessas passadas, e que quando a gente vê na rua, olha para você de espírito para espírito, lhe conhecendo, e você vira as costas, torna-o invisível. Então você deve doar aquilo que serve. Ah, mas eu tenho 2 celulares, comprei um novo, pegue o outro, tá bom ou tá quebrado? Pegue o outro que tá bom e doe para a pessoa que não pode ter aí no celular. Não tem nenhum. Então você dá e fica satisfeito, fica feliz por ter doado àquela pessoa, como se você tivesse recebido. Olha, o maior prazer de quem doa é a satisfação de ter feito a doação. Até rimou, né? Carlos Alberto, nós estamos chegando ao final do programa, mas temos ainda 2 perguntas que eu acho muito interessantes. Quais as consequências do mau uso da riqueza? Quando Deus, nosso infinito e bondoso Pai, nos concede a prova da riqueza, porque é uma prova, na verdade, Ele dá a você os meios e essa fortuna, ou seja lá o que for, em abastança, para que você tenha vida confortável, mas que dela também você faça com que outras pessoas se beneficiem com ela. Quando você só usa egoisticamente para o seu bem ou dos seus, não tenha dúvida, a lei de causa e efeito vai alcançá-lo numa encarnação futura ou ainda nesta. Porque quantas vezes você vê pessoas que você conhece que eram em situação bastante confortável financeiramente e hoje não estão. Eu tenho amigos que até esnobavam tudo e hoje estão em situação deprimente. Então o mundo gira e o dia de amanhã só a Deus pertence, como diz o dito popular. O bom é você fazer uso dos seus bens, da sua fortuna, mas divida com o próximo. Dividir não é dividir ao meio, gente. Já que você tem muito, você pode doar àquele que precisa. Isso é o que Deus quer. Agora, a nossa última pergunta da noite. Qual a importância da caridade verdadeira e desinteressada? A prática da caridade... E também qual o verdadeiro tesouro? A prática da caridade, que muita gente confunde com esmola. Se você dá esmola, é um tipo de caridade, a caridade material. Porque quem está com fome, na verdade, não adianta pregar o evangelho para ele. Que o estômago não conhece o evangelho. Ele quer alimentar-se. Mas a caridade em si, ele é muito mais profunda. Envolve perdoar, ser indulgente, compreender os infortúnios dos outros. E você sempre, quando não pode fazer a caridade em termos de doação de algum bem físico, doe seu ouvido, doe sua companhia, doe seu tempo, enfim,
há várias maneiras de praticar a caridade. Ame o outro, seja indulgente. Quantas vezes você vê uma pessoa que passa no trânsito, dá uma fechada, ainda lhe xinga, e você também vai revidar? Seja indulgente, porque você não sabe que razões levaram ele a dar aquela fechada no trânsito, que razões levaram o irmão a lhe ofender. Então perdoe, como Jesus ensinou, provocado por Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Exatamente. Então, nós estamos chegando ao final, Carlos Alberto, do É uma nosso pena, né? programa. É uma pena. Quando o debate começou a esquentar, mas nós, quem faz rádio e TV, Tem tempo. é escravo também do tempo, né? Então, nós queremos colocar os microfones da PFM para você fazer a sua falação final e os seus agradecimentos. Agradeço a você, ouvinte da PFM, pela sua audiência, e agradeço a você pelo convite, Chico, também à Federação Espírita, e dizer a você que está ouvindo nesse momento, tente, faça esforço para se desapegar daquilo que você ainda se apega demasiadamente. Penso que quando você desembarcar desta nave Terra para o mundo espiritual, de onde um dia você veio para cá, não vai poder levar nada do que aqui você acumulou. O que você vai poder levar cabe dentro de si mesmo. Você veio nu e voltará nu, porque aquela roupa que vão lhe vestir na urna vai ser decomposta com seu corpo rapidinho. Então, não se apegue aos bens materiais. Zele por eles, conserve, mas não se apegue. E pense, tudo isso é um empréstimo concedido por Deus. É uma concessão. Você é usufrutuário e não proprietário, nem do seu próprio corpo. Então, com essas palavras, eu agradeço e fico à disposição para uma próxima passagem por essa emissora querida. Muito obrigado a você. Nós aqui queremos agradecer a sua participação, Carlos Alberto, aqui no nosso programa e agradecer também a todos os nossos ouvintes. Enviar um abraço aqui para os nossos ouvintes, em especial para Gileno Júnior, para o nosso Andrei dos Pastéis, ao nosso Hélio Fontes, o Gonzagola, para quem está sempre ouvindo o nosso programa, a nossa querida coordenadora Sérgia Cristina, a equipe lá do Chico Xavier, a Antônia, ao Kleber, Dona Ana, Lídia Mello, a Terezinha Cabral, e a nossa equipe, né? A equipe que organiza todas as semanas o nosso programa. Blanda Vieira, Oscar Cabral, Jeane Paiva, Verônica Alexandre e todos que estão ouvindo nesse momento o nosso programa Momentos de Luz. Encerrando mais um programa Momentos de Luz, agradecemos ao Pai Celestial pela bênção de mais um encontro entre todos nós, a você ouvinte, internauta, aos colaboradores, aos participantes, ao diretor, presidente da Fundação Sergipana de Comunicação, FUNSECOM, Carlos Batalha, ao diretor técnico operacional Jefferson Andrade e a nossa querida coordenadora Sérgia Cristina. Desejamos uma semana de luz, paz e esperança a todos e que Jesus nos abençoe e ilumine e até a próxima semana. Um grande abraço.